Quem acompanha o canal com frequência já deve ter visto algumas vezes eu dizer, desde o início do episódio das enchentes, que o momento do Inter era de sobrevivência. Afinal, estava sem estádio, estava sem casa, muitas viagens e muitos desfalques. Que o importante era o Inter seguir sobrevivendo, ou seja, mesmo não jogando bem, pontuando. E há muito tempo o Inter não vem jogando bem. Mas eu também já disse aqui no canal algumas vezes que quando voltasse o estádio Beira-Rio, era uma muleta a menos. O Inter deveria desempenhar um futebol melhor, mesmo com alguns desfalques. E hoje o Inter voltou para o estádio Beira-Rio, fez toda uma campanha para chamar a torcida, depois de mais de 70 dias sem jogos em seu estádio, e fez um fiasco. Perdeu para o Vasco da Gama. E eu até poderia dizer aqui que o Inter jogou com diversos desfalques, sem diversos jogadores, o que é verdade. Mas pegou um Vasco da Gama que é muito inferior em termos de elenco ao Internacional. E um Vasco da Gama também com diversos desfalques, inclusive mais desfalcado que o Inter. E o Inter pouco criou, pouco ameaçou e acabou derrotado em um jogo que deveria ser de celebração, de felicidade e de uma bela vitória neste retorno do estádio Beira-Rio. E antes eu falava o seguinte, como o momento é de sobrevivência, tem que ficar ganhando pontos de qualquer maneira. E o Inter vinha fazendo estes pontos. O problema é que agora o Inter não está jogando absolutamente nada e também não está mais conquistando os pontos. Hoje o Inter novamente foi muito mal, praticamente não apresentou futebol. E vou repetir, eu entendo, os desfalques obviamente atrapalham, isso a gente tem que sempre considerar, mas não tem desculpa, mesmo com desfalques, para perder para o Vasco da Gama, todo desfalcado também, um time que está brigando na parte de baixo da tabela, dentro do estádio Beira-Rio. Uma atitude e um resultado vexatórios, um fiasco novamente. E sim, nós tivemos uma falha individual do Robert Renan, e isso não tem como culpar treinador, mas todo o resto é sim culpa do técnico Eduardo Cudê. E aqui fala, quem acompanha o canal sabe, um defensor do treinador colorado. Várias vezes, inclusive, eu contrariei alguns colorados por aqui que diziam, olha, tem que mandar embora. Eu dizia, não, o momento é esse, vamos esperar as coisas voltarem à normalidade, o Inter vai jogar mais. Mas o Inter não vem jogando. E não é somente em termos do futebol que a culpa é do Cudê, mas das escolhas erradas. Não pode, em um jogo tão simbólico como esse, dentro do estádio Beira-Rio, diante da torcida, contra um fraco Vasco da Gama, começar o jogo com 3 volantes e um atacante. Isso para mim é atestado de incompetência. Isso para mim é atestado de quem, na verdade, estava com medo de perder neste retorno do estádio Beira-Rio. Não um treinador que realmente estava disposto a vencer, a colocar o time para cima. Mesmo, repito, com os desfalques, o Inter é mais time que o Vasco da Gama. Tem peças melhores que o Vasco da Gama. Outra coisa, eu entendo, tem jogo da Copa do Brasil na metade da semana, confrontos contra o Juventude, tanto na metade da semana quanto no final de semana que vem. E o Inter ter poupado alguns jogadores, mas nada explica Cudê ter começado no banco com Wesley e Alário. E nada contra o Luca Drummond, mas assim, se o Alário tem condição de jogo, coloca pra jogar. Até porque na metade da semana contra o Juventude, já volta o Ener Valencia. Por que colocar o Luca Drummond, que pouco apresentou nestas poucas oportunidades que teve com a camisa do Internacional? O Alário foi trazido para substituir o Ener Valencia e o Borré quando os dois não pudessem estar. E sim, eu entendo no caso das lesões, mas hoje o Alário não estava lesionado e o Cudê optou por deixar o centroavante do time, que hoje é ele, afinal, repito, Borré e Valencia não estavam à disposição, no banco de reservas. Ao mesmo tempo que opta por deixar o Wesley no banco de reservas, o melhor jogador do Inter no ano de 2024. Além disso, a gente também vê uma falta de atenção por parte do time do Internacional. Eu vim falando muito por aqui que o Inter perde muitos gols. Cria e acaba perdendo muitos gols e que isto custa caro. Mas hoje também o Inter
pouco criou, assim como pouco criou contra o Criciúma, por exemplo. Até isso o Inter evoluiu nos últimos jogos. No segundo gol do Vasco, nós vimos, por exemplo, um Bruno Gomes completamente desatento, desligado, de costas para a bola. O Alan Patrick, que é o principal destaque do Internacional, deveria ser, é o principal craque do Internacional, também vem jogando pouco. Fez aquela jogada bonita do gol no Grenal, fez, mas vem jogando muito abaixo. E assim, quando o time inteiro tá abaixo, e aqui não é porque eu gosto do Kudê que eu vou passar pano, eu vou usar a mesma coisa que eu falava do Mano Menezes. Quando 1, 2, 3 jogadores estão mal, é individual. Quando o time inteiro está abaixo, a culpa é de quem comanda. Não tem como os 11 que estão em campo estarem todos em uma fase ao mesmo tempo. Então o Kudê tem muita culpa. Hoje escalou errado e mexeu, ao meu ver, muito mal. E aí agora nós temos esses jogos contra o Juventude. E eu jamais pensei que eu diria isto. Hoje o Inter é zebra contra o Juventude. Hoje nós teremos que comemorar e comemorar muito se o Internacional passar suado pelo Juventude, porque vem jogando pouquíssimo. Enquanto isso, o time treinado pelo Roger Machado é um time que está bem encaixadinho. Ganhou há pouco do Flamengo lá na Serra. Ganhou hoje fazendo 3-0 no Grêmio, que obviamente está na zona de rebaixamento e é nosso rival, mas é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Não tem como a gente negar e deixando qualquer corneta e rivalidade de lado. O que eu quero dizer com isso? O Juventude vem atuando muito bem e vem jogando muito, mas muito mais do que o Internacional. Repito, eu sei que o Inter tem desfalques importantes, eu sei que a parte física está pesando, até porque o Inter estava sem casa, jogou em 11 ou 12 estádios diferentes nos últimos meses. Eu sei tudo isso e por isso também, durante todo esse tempo eu venho dizendo, olha, calma, vamos confiar no trabalho, as coisas vão melhorar, só que as coisas não estão melhorando. As coisas estão piorando. O Internacional está evoluindo. Porque antes, mesmo não jogando bem, conquistava pontos, conquistava resultados. E agora nem isso conquista mais. Repito, torcedor colorado, é triste dizer isso. Nesse momento, o Internacional é uma enorme zebra diante do Juventude. E mesmo com os desfalques, não pode ser assim. A gente falava tanto no início do ano que o Inter havia montado 2 times. Então a gente não pode usar isso daí sempre como muleta também. Pode dizer, caso o Inter, por exemplo, perdesse para o Flamengo, falar dos desfalques. Tudo bem, o Flamengo é uma grande equipe, mas agora jogar contra um Vasco da Gama, todo desfalcado também, e perder dentro de casa, jogar contra um Criciúma, que também é fraco e não conseguir vencer, então o Inter não tem 2 times, nós fomos enganados ou realmente o treinador está perdido. A impressão que eu tenho hoje é de que o técnico Eduardo Kudê não consegue tirar mais nada desse time. Mas antes da gente encerrar esse papo, eu quero que tu comente aqui embaixo. Tu é a favor da saída do Kudê? Tu acha que as coisas vão melhorar sem ele? Ou é devido a todo o contexto? E se sai o Kudê, quem tu traria de volta? Por favor, não diz Abel Braga, porque o Abel tá aposentado. Já falei várias vezes por aqui, e inclusive já conversei com o Abelão e também já falei aqui no canal que ele não quer voltar a treinar. Mas outros treinadores... Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. Isso é Colorado, gostou do vídeo, não conheceu o canal? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!